usar o povo, Deus precisa de achar o líder, sempre. Deus primeiro tem que achar o líder. Então toda a história é a história de líderes. Então, por mais que você ache fascinante a peregrinação do povo no deserto, você tem que entender que é a história de Moisés. O livro de Juízes é cheio de juízes são levantados. O povo passa por momentos de opressão. Deus levanta um para libertá-los. A história desse um. Por mais que você ache fascinante a história de Israel, mas se você for ler os livros de Samuel, você vai ver que é a história de Saul, depois é a história de Davi, depois é a história de Salomão, e assim vai indo. A história do mover de Deus passa por líderes. Mas vivemos uma geração tão perversa que ela acredita que a liderança é que é o problema. Ter líder na casa de Deus é que é o problema. Não é. Ter líderes ungidos é sempre a solução de Deus. Tudo avança ou retrocede de acordo com líderes. Deus vai ter espaço para agir ou não se houver líderes. E eu louvo a Deus porque nós somos uma igreja de líderes. Eu não desconheço igrejas que têm tantos líderes quanto nós temos. Isso é sinal de que Deus tem tido espaço para mover entre nós. Aleluia, aleluia. Há muito líder, muita gente disposta a ser usado por Deus, ser canal por Deus, de Deus, e que tem liderança, que tem um grupo que está ali ao lado dele, entende? E há uma ordenação divina, há líderes que são sobre líderes, e outros líderes sobre esses mesmos líderes, de maneira que a coordenação divina acontece livremente. Mas como é que era no tempo dos juízes? Olha o que diz, o último versículo do livro de Juízes, Juízes 21, verso 25, diz assim, Juízes 21, 25, naqueles dias não havia rei em Israel. Rei aqui é líder, tá bom? A palavra rei originalmente era o líder. Hoje ela tem uma conotação mais glamurosa, né? Porque é rei, mas na verdade era o líder, aquele que pelejava as guerras da nação, aquele que conduzia a nação numa direção, normalmente pelejando as suas guerras. Então, naqueles dias não havia liderança em Israel. Qual o resultado disso? Cada um fazia o que achava mais reto. Qual o resultado dessa situação? O que esse fato aqui produziu em Israel? Foi o tempo mais sombrio da história. É um tempo sombrio. O povo alternou momentos de salvação, de livramento, caía na idolatria, Deus permitia que viesse a opressão, Deus então levantava um libertador, um juiz, e eles voltavam para Deus, mas logo eles caíam de novo na idolatria. Então você vai ver, se fosse um gráfico, é isso aqui, a história no livro de Juízes. Isso lembra você a vida de certas pessoas ou de certas igrejas? É sempre alto, baixo, alto, baixo. A vontade de Deus é que o justo seja como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais. Esse é o nosso gráfico. Nosso gráfico vai brilhando cada vez mais. Nós avançamos em Deus. Se não tem havido avanço, a primeira coisa que devemos considerar é: estamos vivendo como no tempo dos juízes? Estamos vivendo desconsiderando a necessidade de ter uma liderança na casa de Deus? E estamos deixando com que cada um faça o que acha melhor? O resultado disso é caos e confusão. Agora você imagina, aqui nessa igreja tem centenas de células. Eu não sei quantas células tem, mas eu sei que é mais de 100. Você tem então, imagine, se cada uma dessas células faz como bem entende, se cada uma delas faz o que acha melhor, e sai ouvindo coisas que dizem. Então, sabe, há 6 anos atrás, quando eu comecei a enfatizar, porque nós já criamos na graça há muito tempo, isso não é algo novo, mas eu comecei a enfatizar. Quando eu comecei a enfatizar, você não tinha muitos que faziam isso no Brasil, ok? Então nós éramos como que meio sozinhos nisso, mas hoje nós somos mais, aleluia por isso. Tem muita gente que entendeu e está pregando, e eu louvo a Deus por isso. Mas ao mesmo tempo, isso nos coloca numa situação às vezes de problemas. Porque você vai lá em Goiânia, lá na nossa igreja em Goiânia, nós somos 2.500 células de jovens e adultos, mais 2.000 células de crianças e juvenis. Então você tem 4.500 líderes se reunindo toda semana. Toda semana. Só que esses líderes, muitos deles, eles ouvem muita gente.
Porque está tudo aí na internet, no Instagram, no Facebook, não sei mais aonde, no YouTube, e eles então estão ouvindo. Estão ouvindo opiniões de outros que ensinam também, supostamente, graça. Mas não é porque alguém usou a palavra graça que o que ele está ensinando é saudável. Está me ouvindo? Aí lá em Goiânia agora levantou-se um grupo dizendo que não precisa batizar mais, porque batismo é da lei. Batismo é da lei. Ok. Isso é um problema. E aí você tem líderes de célula que estão ouvindo e falam: pastor, ouve só, essa revelação é tremenda. Eu falo: eu estou tremendo mesmo, mas não é do poder de Deus. Que história é essa, irmão? Que bagunça é essa? Não é da lei, não. Aí eu tenho que perder meu tempo reestabelecendo um fundamento que nunca deveria ser mexido. Aí daqui a pouco levanta outro, lá em Goiânia também. Não, a ceia é só uma celebração. Todos podem participar. Aí os irmãos: pastor, aí já vem de novo. Aí o que aconteceu? 3 semanas atrás, eu respondi no culto, expliquei, falei: olha, batismo não é da lei, é de Cristo, ok? A Bíblia fala lá em Atos 19, quando Paulo chegou em Éfeso, ele encontrou lá 12 irmãos. E ele perguntou para eles, lembra disso? Vocês receberam o Espírito quando vocês creram? O que eles responderam? Não, nem nos ensinaram que existe um Espírito, a gente não sabe não. Aí Paulo pergunta para eles: em que vocês foram batizados? Eles disseram: fomos batizados no batismo de João. Aí Paulo fala: João batizou com água para arrependimento. E dito isso, Paulo fez o quê? Quem se lembra? Batizou de novo. Só que agora Paulo batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. E depois que eles saíram da água, Paulo impôs a mão sobre eles e eles receberam o Espírito. Presta atenção. Existia sim o batismo de João, mas Jesus também, se bem que ele mesmo não batizava, mas os seus discípulos batizavam. E a ordem dele foi: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, fazendo o quê? Fazendo o quê? Não é opcional, não discuta com o Senhor, é o Senhor. Ele falou: batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou se você prefere, em nome do Senhor Jesus Cristo, não tem problema. Esse batismo não é da lei, é da nova aliança.